Boa tarde, gente de paz e bem. Uma alegria a gente estar junto de novo. Uma alegria para quem está chegando agora e ainda não conhece o canal Paz e Bem, a TV 247. É com grande, enorme alegria que hoje, segunda-feira, 21 de janeiro, 5 horas da tarde, no canal Paz e Bem. E hoje, terça-feira, 22 de janeiro, 1h30 da tarde, na TV 247. Essa é a vertigem, né, das redes sociais, né? O conceito de hoje, o conceito de tempo mudou radicalmente, mas então, hoje, segunda-feira, ao vivo. Hoje, terça-feira, já pré-gravado. Hoje no canal Paz e Bem. Hoje na TV 247, dependendo de onde você está nos assistindo, começa o primeiro curso da história, já uma história longa da TV 247, e o primeiro curso da história do canal Paz e Bem, uma história bem mais curtinha, de pouco mais de 2 meses. Um curso que eu acho que vai pegar. Vai pegar. O bicho vai pegar nesse curso. Acho que vai ser muito legal, acho que vai ser uma jornada realmente muito interessante. É um curso em 8 encontros, 8 aulas ou 8 encontros, com uma característica sempre dialógica. O diálogo ao vivo está reservado aqui para o canal Paz e Bem. Então, se você está assistindo pela TV 247 e quiser participar com perguntas ao vivo, a próxima aula, que vai ser na quarta-feira, mesmo esquema, né? Quarta-feira, 5 da tarde, aqui no canal Paz e Bem. Quinta-feira, 1h30 da tarde, aqui na TV 247, você assiste pelo canal Paz e Bem, e aí você participa do chat da conversa ao vivo. Bom, chega de explicações preliminares, vamos para o curso. O curso será ministrado por alguém que tive a alegria, a honra de ter como meu professor na Faculdade de Teologia, anos atrás, Pedro Lima Vasconcelos. Aqui. Este é o livro de Pedro Lima Vasconcelos, o curso será em parte baseado nesta obra, uma obra fundamental para quem quer saber de Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Esta vai ser a nossa jornada. Nós vamos ser apresentados, e quem já foi apresentado alguma vez, reapresentados ou reapresentadas, a verdadeira história de Canudos, para quem quer saber da história do Brasil, para quem quer saber da história da religiosidade popular desse país. E do que foi essa experiência fantástica, o professor Pedro Lima Vasconcelos vai nos conduzir. Boa tarde, Pedro. Alegria a gente estar junto. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a quem nos assiste. Quero dizer da minha enorme satisfação de me juntar a você nesse projeto e agradecer imensamente a você pela abertura que você dá no seu canal, na TV Paz e Bem, e extensivamente a TV 247, a pós-TV 247, como você gosta de falar, né? Agradecendo nesse sentido a toda a equipe desse importante veículo de alternativa, né, para uma informação qualificada, né, nesse contexto duro e exigente que nós estamos vivendo. Então, agradecer a você pela abertura que você, desde o começo, colocou para que pudéssemos aqui pensar sobre esse evento emblemático da história brasileira, muito revelador de agruras, de desafios, de repetições, né, que nós experimentamos, inclusive, nos dias de hoje. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Vamos lá. Vamos embora. Ó, já estão com a gente aqui o Sérgio Neres, de Goiânia. Sérgio, bem-vindo. O Igor Isidro, um grande amigo aqui do canal Paz e Bem. Cileide Alves, também uma grande amiga de Belém do Pará. A Jaissa Lima Santana, de Campinas. A Núbia Bentes, grande amiga de todo dia. O reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Anglicana. Fizemos uma entrevista juntos aqui. Vou contar um segredo para vocês. Estou cantando o reverendo Eduardo Henrique para ele ter um programa aqui no canal Paz e Bem. Vamos ver. Ele é fantástico. A Rosana Sene está dizendo que está esperando ansiosa. Silvia Proença, Raimundo Loyola, Rosali Rocha Baker Viana, está com uma expectativa muito grande lá de Natal, no Rio Grande do Norte. O reverendo Eduardo Henrique está conectado com a gente lá de Paulista, em Pernambuco, região metropolitana. Saulo Barro, Santa Maria do Rio Grande do Sul. A Silvia também, Silvia Proença também, de Belém do Pará. É uma audiência, as irmãs Cris e G,
da Ânima, lá de Florianópolis. A Fátima Dambros dizendo que é o antidepressivo dela da manhã, acompanhar o Paz e Bem. Muita gente amos muita gente mesmo participando, pessoas que eu não conheço, tenho a alegria de conhecer agora. Nós vamos ficar amigos. O Eduardo Brasileiro, um dos líderes do Igreja Povo de Deus em Movimento. Eduardo, uma alegria a gente estar junto. As pessoas estão chegando e ao longo da conversa, ao longo da aula, ao longo desse encontro, uma aula diferente, né, Pedro? Para quem deu aula há tanto tempo em universidade e faculdade, naquele ambiente físico da sala de aula, está tendo alunos de norte a sul, leste a oeste do país, alunos e alunas, gente de diversas formações e origens, então vai ser uma alegria, então, receber todo mundo, escutá-lo e dialogar com essas pessoas. Para começar, quem é o Pedro Lima Vasconcelos? Quem é este professor, este maestro, esse regente que nos conduzirá pelo universo de Antônio Conselheiro e da jornada de Belo Monte? Pedro, conta um pouco da sua trajetória. Bem, eu sou formado na graduação em Filosofia e Teologia e fiz o mestrado em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo. Mas eu foco mais naquilo da minha formação que tem a ver com o nosso tema. Então, eu morei bastante tempo em São Paulo, onde justamente nos encontramos, fui professor em instituições de teologia, a Escola Dominicana de Teologia, onde então nos conhecemos. Trabalhei na PUC, São Paulo, durante 16 anos, onde, inclusive, foi colega da senhora sua mãe, né, professora Regina, e justamente quando trabalhava na PUC, me veio o interesse, depois posso detalhar um pouco mais, de estudar o tema do Belo Monte da perspectiva da religião, mais especificamente ainda, a presença do texto bíblico na configuração, né, dos discursos, das falas, dos pensamentos, das expressões dos sujeitos envolvidos nessa história tão emblemática. Isso foi, na verdade, o tema do meu doutorado. Esse livro que você apresentou, né, O Belo Monte, de Antônio Conselheiro, tem o subtítulo Uma Invenção Biblada. E por que esse adjetivo, né? Porque um grande estudioso do tema, do qual certamente teremos que falar ao longo dos nossos encontros aqui, o professor José Calazans, ele ouviu um sertanejo que conheceu o Conselheiro dizer isso. Aquele homem era um homem biblado, ou seja, um grande conhecedor da Bíblia, né? Num tempo em que o texto bíblico era virtualmente desconhecido, né? No mundo católico em geral e especificamente no mundo sertanejo, onde as pessoas não tinham acesso, né, ao texto escrito, ao texto editado, né? E aí isso virou meu tema de doutorado, né, em ciências sociais, que depois se converteu no livro que você já apresentou e que, de alguma maneira, embasará o nosso trabalho aqui ao longo dos encontros. Depois disso, eu ainda desenvolvi um trabalho no âmbito da livre docência em ciências da religião, que consistiu na transcrição e publicação de um manuscrito de Antônio Conselheiro, né, produzido por ele, né, e que estava inédito aí a questão de 120 anos. Né. Isso foi alguma coisa que me deu muito prazer fazer, né. Gerou uma obra, uma edição muito bem feita, né, que é o Antônio Conselheiro por ele mesmo. Um box que foi editado, foi publicado agora, em 2017, pela Realizações, aí de São Paulo. Bem, eu trabalhei na PUC. Um minutinho só, Pedro. Professor Pedro, não. Pedro, gente, nós vamos nos tratar pela informalidade que caracteriza tanto o canal Paz e Bem, quanto
a TV 247. Então, é Mauro, Pedro e cada um que está aqui pelo seu nome também. Então, Pedro, só para mostrar, este aqui é esse box, como se chama, por quê? Porque é uma caixa com 2 livros, ao qual o Pedro fez referência, é realmente fantástico, é um texto inédito do Antônio Conselheiro, ficou inédito por 120 anos, e dentro desta caixa, belíssima, tem 2 livros, nós vamos navegar por esses 2 livros, nesses 8 cursos. Exatamente. Não vamos navegar, não vamos? Claro. Então, esse aqui é o texto do Antônio Conselheiro. Deixa eu ver aqui. Ó. Esse aqui é o texto do Antônio Conselheiro. Eu vou mostrar aqui, tá vendo? É o texto manuscrito do Antônio Conselheiro, que está transcrito aqui na página ao lado. Então, é uma transcrição literal do texto do Antônio Conselheiro. E aqui o segundo livro do Pedro, chamado volume 2, é Arqueologia de um Monumento, os apontamentos de Antônio Conselheiro. Aqui entra, então, a análise do Pedro sobre o texto do Antônio Conselheiro. Então, esse aqui, ou esta caixa, mais este livro, O Belo Monte de Antônio Conselheiro, uma invenção biblada, compõem 2 dos guias desses nossos encontros. Mas não é só, o Pedro tem mais. O Pedro é o maior estudioso de Canudos no Brasil hoje. Tem ainda esse outro livro do Pedro, Missão de Guerra, Capuchinhos no Belo Monte, de Antônio Conselheiro. Desse aqui a gente não tinha falado, né? Você me mandou, mas a gente até hoje não tinha comentado. Não. Mas ele vai ser objeto de um dos nossos encontros. Exato. Um encontro específico vai tratar basicamente do conteúdo que aí se encontra. Tá? Olha, é importante. Em todas as aulas, todas as referências bibliográficas que forem apresentadas aqui, faladas pelo Pedro, ou por mim, ou mostradas, elas estarão pouco depois de encerrada a aula, na descrição do vídeo. Da mesma maneira, links, tudo vai estar na descrição do vídeo, e as fotos, que são a capa, cada aula vai ter uma capa que vai caracterizá-la. Vão estar na aba Comunidade do canal Paz e Bem e da TV 247. Se você quiser depois baixar a foto, vão ser fotos bonitas, não só fotos, imagens, trabalhos, quadros, estilografuras, algumas coisas inéditas, inclusive, algumas imagens inéditas. Essa iconografia, depois a gente reúne num único grande artigo, mas você pode baixar no seu computador também. Então, esse é um pouco do caminho. Agora, Pedro, me conta, eu te interrompi para mostrar os livros, que eu acho que é sempre importante a gente ver. Você estava ainda terminando aí de apresentar a sua trajetória. Sim. Então, eu trabalhei até 2012 na PUC, no programa de pós-graduação em Ciências da Religião, e ao longo desses anos muito ricos, eu acabei produzindo esses materiais. Em 2012, eu me casei com Tassiana, que é aqui de Alagoas, e acabei me transferindo para cá no início de 2013, e aqui em Alagoas eu trabalho na Universidade Federal de Alagoas, seja na unidade educacional de Palmeira dos Índios, a cidade onde, nos anos 20, 30, Graciliano Ramos foi prefeito, e trabalho também no campus da capital, no programa de pós-graduação em História. Tanto que tanto o livro O Belo Monte, de Antônio Conselheiro, quanto o livro Missão de Guerra, eles são editados pela editora da universidade na qual eu trabalho. E, só para finalizar, dizer que, ao mesmo tempo que estou preocupado com essa questão do Belo Monte, que é uma questão candente, inclusive para a gente entender as questões atuais do Brasil, e junto com isso vem outras preocupações, no sentido de compreender, por exemplo, a presença do islamismo no Brasil colonial e imperial. É um islamismo que chega pelo navio negreiro. Esse é um caminho aí que eu estou tratando de percorrer mais recentemente. Eu também tenho minhas preocupações, mantenho minhas preocupações com o estudo da formação dos textos fundantes das religiões do Oriente Médio, seja a Tanakh judaica, a Bíblia cristã e, mais recentemente, o Corão muçulmano.
então estou lá e cá. E é nisso que tenho projetado aí as minhas atenções na minha pesquisa. O que já indica que nossa conversa com o Pedro não vai ficar só nesse curso. Depois do curso vai ter mais conversa com o Pedro. Temos muitos assuntos para aprender com o Pedro. O Pedro realmente é de uma profundidade, e vocês vão ver. Vou falar. A gente vai ver nesse encontro e nos próximos 7. Pedro, ontem a gente estava preparando aqui o curso, testando, vendo se ia dar certo a conexão, essas coisas de internet, e você me comentava que você chegou a Canudos e depois chegou a Belo Monte, na verdade, pelo ouvido. Como é que é essa história? Pois é, porque na minha formação até o mestrado, eu estava muito dedicado aos estudos dos textos bíblicos, tratando de situar os textos na sua ambientação original, vamos dizer assim, para facilitar. E você vai se lembrar das aulas, né, lá na escola dominicana. O que a gente fazia era isso, era basicamente situar, né, os textos nas circunstâncias que os haviam motivado, né? Portanto, um esforço de buscar a gênese desses textos, considerando os aspectos da economia, da política, da cultura, das relações sociais, das tensões, dos conflitos ideológicos, etc, etc. Num certo momento, eu comecei a me interessar não só por aquilo que fez o texto surgir, mas eu comecei a me preocupar com aquilo que o texto fez surgir. Eu li, por exemplo, um livro de um estudioso da escravidão acontecida nos Estados Unidos, e o título do livro na edição brasileira é O Mundo que os Escravos Criaram. E o assunto do texto era como é que aqueles escravos e escravas desterrados, exilados, exiladas, na maneira mais vil, como é que essas pessoas criaram um mundo a partir das referências culturais que essas pessoas tinham, né? E isso envolvia muito o próprio aprendizado da religião do dominante, que era o cristianismo, né? Essas pessoas tiveram que ter. Só que elas recriaram a religião, elas recriaram as suas experiências, né, a partir da condição em que se encontravam e das suas utopias, das suas expectativas de liberdade, etc, etc, etc. Bem, eu me perguntei, e no Brasil, como é que a Bíblia produziu história? Como é que ela fez história? Como é que ela mergulhou, né, ela interagiu com outras referências de ordem cultural que vinham da África, que já existiam aqui, das populações anteriores a Cabral e que permaneceram, etc. Como é que a Bíblia entrou a compor, portanto, esse tecido cultural brasileiro? E aí vem a questão do ouvido, né? Eu me lembrei de uma canção que nos anos 80, 90 era muito comum nas comunidades eclesiais de base, que dizia alguma coisa como retalhos de nossas histórias, bonitas histórias que meu povo tem. Palmares, Canudos, Cabanos, são lutas de ontem e de hoje também. E quem disse que não temos nada para oferecer? Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. E aí Canudos entrava justamente como um elemento a ofertar. Isso é uma música de ofertório, de procissão das ofertas na missa, né? E porque já tinha ouvido falar aqui e ali de Antônio Conselheiro, já tinha tomado contato com o trabalho de um ex-professor seu, Alexandre Otten, né? Um trabalho muito importante sobre o assunto, Só Deus é Grande, a mensagem religiosa de Antônio Conselheiro. Então, eu decidi como que levar adiante esse caminho aberto pelo Alexandre, e não só pegar a mensagem religiosa de maneira geral, mas pensar a mensagem bíblica e alargar um pouco mais, né? Pensar não só a Bíblia do Antônio Conselheiro, mas pensar a Bíblia dos sujeitos envolvidos, né, nessa trajetória, nesse evento, nesse processo da nossa história. Mas aquela música lá do ofertório, né, ela veio no momento para
dizer, é ali que eu vou buscar essas raízes bíblicas na cultura brasileira. Já tem alunos e alunas suas levantando a mão aqui para dizer, ó, a Jocely da Conceição Pereira, amiga nossa aqui, música maravilhosa, conhece a música. A Zenaide Maria Bertoldi, conheço essa música. O reverendo Eduardo Henrique, Ofertório do Povo. Exatamente. Né, não é? Então... Exatamente. Tá, é uma música, então, incorporada a esta cultura. Bom, Pedro, nós vamos realizar, a partir de hoje, ou contando com hoje, 8 encontros. Hoje é um encontro de introdução, é a abertura do curso. Nós vamos apresentar o curso para todo mundo. Então, mais para frente, estou repetindo então, chega. Um pouco mais para frente, vou apresentar cada uma das 7 aulas e o Pedro vai falar brevemente, 2 minutinhos, sobre o que será cada uma dessas aulas. Mas antes, Pedro, o que é Canudos? Ou Canudos é um lugar, é um arraial. Tinha o nome de Canudos e passou a história como Canudos. É a história lá de Euclides da Cunha, dos Sertões, Canudos. Mas não era Canudos, não, quando a comunidade de Antônio Conselheiro se estabeleceu lá. Eles transformaram Canudos em Belo Monte. Então, que história é essa de Canudos, Belo Monte, na história do país e do seu povo? Então, vamos lá. Esse já é um elemento interessante sob vários aspectos e muito atual, quando a gente tem aí uma situação de disputa de narrativa. O Belo Monte nunca entrou na consciência nacional. O que entrou foi Canudos. No entanto, a coisa é mais complicada. Então, vamos lá. Estamos em 1893. Esse ano é importante. 4 anos após a proclamação da República, 5 anos após a abolição oficial da escravatura pela Princesa Isabel, e existia, à beira de um rio, chamado Vaza Barris, um vilarejo de nome Canudos, que, a essa época, provavelmente deveria ter uns 200, 250 moradores, não mais que isso, é importante guardar aí o número. E parece que Antônio Conselheiro, inclusive, já havia passado por lá alguns anos antes. Tinha visto que a igrejinha do vilarejo, dedicada a Santo Antônio, estava mal conservada. E ele tinha prometido aos moradores do local que ele voltaria lá em outra oportunidade para reconstruir aquela igreja, para restaurar aquela igreja. Um aspecto importante que nós vamos ter que tratar aí em algum momento é essa faceta das construções que Antônio Conselheiro fez, de igrejas, de pontes, de cemitérios, de açudes, e entre outros, né? E essa outra volta não aconteceu. Também, que eu acho que vai ter um eco de São Francisco muitas vezes ao longo dessa história, porque quem conhece a história de São Francisco lembra que ele escuta lá a primeira vez vai lá, Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele escuta essa convocação, ele sente essa convocação de Deus para ele, e ele interpreta que reconstruir a igreja era reconstruir a igrejinha de São Damião, que estava ali meio em ruínas. Mais ou menos o que Antônio Conselheiro, então, vai fazer aí, né? Vai reconstruir a igreja. Então, vou lhe contar uma pérola que eu estava deixando para mais adiante, mas vamos lá. Em 1870 e alguma coisa, 76, se não estou enganado, o conselheiro teria dito a um amigo dele: minha missão é sair pelas estradas juntando pedras para edificar igrejas. Ele fez muitas. Né? Para as pessoas que nos estão acompanhando, se depois quiserem buscar na internet, procurem a referência à igreja de Crisópolis, que é uma cidade da Bahia, né? E cuja construção da igreja matriz, né, justamente foi realizada pelo conselheiro. Mas voltando a Canudos, o conselheiro acaba não voltando àquele arraial, né?
depois da promessa feita, mas essa volta vai acontecer de maio para junho de 1893. Por quê? Porque as forças da repressão do governo estadual agiram contra Conselheiro e sua gente, as pessoas que o acompanhavam. O Conselheiro vivia uma vida itinerante, vida de peregrino, assim ele se apresentava, porque a República tinha autorizado a criação de novos impostos. E esses novos impostos incidiam justamente sobre a parcela mais carente da população. E o Conselheiro toma defesa dessas pessoas, leva as pessoas a que não paguem esses impostos, e a força da repressão, então, cai sobre ele, e ele percebe que ele não vai mais poder manter essa vida itinerante que ele tinha já há quase 20 anos. E, então, ele se desloca para a antiga vila de Canudos. Diz a tradição que ele chega a Canudos no dia 13 de junho de 1893, dia de Santo Antônio. A igrejinha era dedicada a Santo Antônio, ele é Antônio Vicente Mendes Maciel, e então é recebido com festa, ele com seu séquito, que deviam ser ali algumas dezenas de pessoas, e ali ele se instala. E ele rebatiza, então, o local como Belo Monte. Portanto, Belo Monte é o nome do arraial que Conselheiro lidera. Belo Monte é a expressão dessa busca e criação de uma alternativa efetiva para essa gente pobre e miserável do sertão, que logo vai fazer com que esse vilarejo aumente de tamanho e comece a incomodar os poderosos da região, e depois se torna um problema de dimensão nacional e até internacional. Se você quiser, a gente vai poder também tratar disso. Então, é por isso. Agora, a República nunca aceita esse nome. Então, a documentação toda vai falar Canudos, 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 Canudos. E o grande divulgador, o fulano que impõe definitivamente este tema à consciência nacional, que é Euclides da Cunha, vai escrever o seu clássico, a sua obra-prima, Os Sertões, Campanha de Canudos. E, com isso, o tema Canudos atravessa o século XX, entra no século XXI, e o Belo Monte, como nome, como expressão, como projeto, fica meio colocado de lado. Bem, nós estamos tratando de trazê-lo para o centro das nossas questões, e nós vamos tratar disso. Perdão, tinha esquecido de ligar o microfone aqui. Uma questão interessante de Canudos, também conversávamos ontem, quando a gente preparava, essa aula de introdução ao tema, e depois falamos um pouco sobre cada uma das aulas, nós vamos falar sobre elas em breve, é a analogia entre esta situação de Canudos e a situação de hoje. Canudos, o Pedro reparava ontem, e queria que você comentasse esse aspecto, Pedro, é o primeiro massacre contra o povo cometido pelo Exército Brasileiro. É a estreia do Exército na República Brasileira, o Exército estreia na República, no Brasil, massacrando os pobres do país. O mesmo Exército que acaba de assumir o poder no Brasil de novo. Então, como é que é essa história dessa força, do Exército, e um pouco analogia com a situação que a gente, evidentemente, viveu com a ditadura, e hoje retoma com as Forças Armadas, em especial o Exército, a gente atualiza com o Exército retomando o poder no país. Bem, esse tema poderia nos levar muito longe. Vou tentar ser sintético aqui, colocando 2 pontos. Primeiro, o Belo Monte ele é emblemático na história brasileira ao mostrar que o projeto republicano que foi instalado em 1889 foi um processo de elites que, preocupadas com alguma mudança efetiva que pudesse acontecer na estrutura sociopolítica por conta da abolição, fazem um golpe. E vamos pensar que a proclamação da República foi um golpe militar,
um escritor da época disse que lá no Rio de Janeiro as pessoas saíram às ruas, viram aquele desfile de militares e se perguntaram, mas hoje não é feriado? O que está acontecendo com esse desfile militar aqui? E esse fulano vai dizer, o povo assistiu bestializado, essa foi a expressão que ele usou, não é? Aquele desfile que, no fim das contas, era referente a uma troca de regime, uma mudança de regime. Os dois primeiros governos republicanos foram comandados por marechais, né, Deodoro e Floriano. A Guerra de Canudos, a chamada Guerra de Canudos, ela vai acontecer no meio do governo do primeiro civil, né, Prudente de Moraes, né, e que vinha sendo pressionado pelas forças florianistas, né, quer dizer, do governo anterior, os militares que deram as cartas o tempo todo no governo anterior, para que reprimisse, sem dó nem piedade, o massacre, o empreendimento do Belo Monte, dizendo que o Prudente era prudente demais, brincando com o sobrenome dele, né? Então, você tem ali, entre o fim de 96 e 97, que é o ano, basicamente, que a guerra acontece, uma disputa entre grupos políticos diferentes, porque o Belo Monte será apresentado como um pivô de uma conspiração para a restauração da monarquia. Então, os florianistas vão lá e ordenam que os monarquistas sejam detonados, né? Você vai ter jornais que serão fechados, líderes monarquistas serão mortos, etc. No final da guerra, quando a farsa de um Belo Monte, de uma conspiração monarquista vier a público, então esses setores, digamos assim, da linha dura do exército serão colocados de escanteio do outro lado e o poder se consolida na mão da burguesia cafeeira paulistana, da qual Prudente de Moraes era o representante. Então, você passa a ter, você tem o início da chamada República Café com Leite, né, comandada pelos barões do café de São Paulo e de Minas Gerais, mas a tutela do Exército permanece. Qualquer semelhança com aquilo que a gente está vivendo hoje não é mera coincidência. O outro aspecto dessa questão ainda, Mauro, a ser considerado, é que, na iminência de ser preso, o ex-presidente Lula fez uma consideração, também o pessoal pode encontrar aí na internet com facilidade, não é? Ele fez uma consideração comentando que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que seria aquele tribunal que... TRF4. O TRF4, exatamente. Não, o tribunal que não só sacramentaria a condenação de Lula, mas aumentaria a pena, né, de 9 para 12 anos. O presidente do TRF4, ele é sobrinho trineto de um dos líderes militares que participaram da guerra contra o Belo Monte. Não é só a guerra de Canudos, é a guerra contra o Belo Monte. É a guerra contra uma população desassistida que buscava, junto a Antônio Conselheiro, uma alternativa. Agora, não é só uma questão de ser parente, ser descendente, é uma questão de que você tem uma figura como essa como herói da pátria. E o Lula faz uma alusão a isso, dizendo que o presidente do TRF4 é parente, descendente de um general que invadiu Canudos e matou Antônio Conselheiro. A referência do Lula, historicamente, ela não é exata, porque, na verdade, quem morreu foi o general. O Lula vai morrer, o Antônio Conselheiro vai morrer depois. Mas o que importa na citação do Lula não é isso. O que importa é que você tem, hoje, a repetição de uma mesma lógica. A lógica expressa magistralmente por Ariano Suassuna, tomando duas expressões de Machado de Assis. Ariano diz que a guerra contra o Belo Monte é a expressão repetida de algo que acontece sempre. O Brasil oficial, caricato, burlesco, arrogante, que destrói o Brasil real, da sua gente simples, esperançosa, generosa, etc, etc, etc. Então, nós podemos tomar o Belo Monte como
uma inspiração, não é, para a gente entender os processos sociopolíticos que nós estamos vivendo hoje. Não só por conta de uma descendência, mas porque você tem a manutenção de uma lógica, que, a meu ver, foi expressa muito bem pelo Gessé Souza, numa série de livros que ele tem escrito, especialmente aquele livro, A Elite do Atraso. O Pedro está fazendo referência ao desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, que é o presidente do TRF4, que vem a ser descendente, então, do Thompson Flores, que participou da guerra, que era do Exército e participou da guerra do massacre contra Belo Monte de Antônio Conselheiro. Exatamente. Exatamente a ele que Lula se referiu e é dele que o Pedro está falando para nós aqui. É a história. É a história. Hoje é resultado de ontem, não é invenção. Hoje é resultado de ontem, de anteontem, do passado. O que a gente está vendo hoje é o resultado de uma trajetória que se mantém numa curva que, em sua essência, se mantém ao longo de todo esse tempo. Bom, quero dizer que nós temos aqui, nesse nosso encontro, não sei se você conhece, Pedro, o João Batista da Silva Lima, deve ser o S aqui, deve ser da Silva, dizendo aqui, sou de Canudos, descendente de Manuel Ernesto dos Santos, então é João Batista de Santos Lima. Sou de Canudos, descendente de Manuel Ernesto dos Santos, batizado pelo conselheiro no Arraial do Belo Monte. Então, temos aqui um descendente. Se o Pedro citou um descendente das tropas do exército que massacraram o povo, nós temos aqui, na nossa conversa, na nossa roda, um descendente do povo de Canudos, do povo do Belo Monte, como diz aqui o João Batista. Sou de Canudos, descendente de Manuel Ernesto dos Santos, batizado por conselheiro no Arraial do Belo Monte. Fantástico, hein, Pedro? Sim, eu conheço o João Batista, nós temos contato com certa frequência, e ele não só é de Canudos e descendente de conselheiristas, mas um militante muito, muito aguerrido das causas que envolvem, né, a trajetória da gente que o antecedeu, da qual ele é descendente, e do significado que isso tem para as lutas sociais, as lutas populares que continuam a ocorrer na região. Então, um grande abraço aí ao João Batista e a satisfação de tê-lo aqui, né, nessa nossa conversa. Não, e ele está aqui, ó. O presidente do TRF4 é sobrinho tributo do tenente Thompson Flores, que foi morto ao tentar subir os altos do Vale Sinistro, conhecido como Vale da Morte, na 4ª expedição militar. Eu li um texto recentemente sobre esse antepassado do Thompson Flores, aqui no TRF4, e disse que ele era um homem extremamente corajoso, mas incapaz de liderança, que era colérico, que era raivoso, que não tinha capacidade nenhuma de liderança. Era ótimo para briga, mas péssimo para liderança, e acabou sendo morto por sua imprudência. Não era visto como um soldado prudente. Não é isso não, Pedro? Me parece que é Euclides da Cunha que diz que ele cometeu a definitiva imprudência de ir para o combate com todo o uniforme, com toda a parafernália, com todas as medalhas e não sei mais o quê. E aí os conselheiristas não tiveram dúvida, vamos alvejar o dito cujo. Né? E ele pereceu em combate. Bom, nós teremos, então, já temos 40 minutos de aula. Né? Nossa meta é cada aula ter 50 minutos. Então, vamos falar brevemente, Pedro, dos 7 encontros que teremos daqui pela frente. Eu vou nomear cada um deles, Pedro. Se você quiser fazer uma descrição de 30 segundos, 1 minuto, do que significa cada um desses conteúdos, acho que é legal, né? Para o pessoal ter uma ideia do que teremos. Então, vamos lá. O próximo encontro, que será aqui no Paz e Bem, quarta-feira, 23 de janeiro, às 5 horas, e aqui na TV 247, na quinta, 24 de janeiro, à 1h30 da tarde, é
Antônio Conselheiro e Belo Monte na pesquisa desde os anos 1950. Vai versar sobre o que essa aula, Pedro? Então, vai versar basicamente sobre os estudos que foram sendo produzidos a partir de uma obra bem pequena que foi publicada em 1947, chamada Canudos 50 anos depois. Uma reportagem jornalística acompanhada de algumas fotografias de Pierre Verger, que também vão aparecer aí, né, na nossa iconografia, em que Odorico Tavares entrevista alguns sobreviventes que ainda moravam na segunda Canudos, ou seja, na vila que foi construída depois do massacre, né? Porque aí você vai ter uma nova cidade chamada Canudos. E o Odorico nota que algumas observações feitas por essas pessoas sobreviventes destoavam do relato que tinha se tornado clássico, que era o relato de Euclides da Cunha, né, Os Sertões. Então, a partir daí começa uma série de trabalhos, dos quais a gente vai tratar de alguns aqui, que buscam revisar aquele entendimento euclidiano a respeito do assunto, para fazer, como o que diz o professor Calazans, retirar Canudos da gaiola de ouro em que Euclides o havia metido. Então, a gente vai repassar alguns textos, alguns autores, para a gente se posicionar quanto àquilo que, desde lá até agora, né, vem sendo dito e vem sendo revisto a respeito, né, do nosso tema Antônio Conselheiro e Belo Monte. Esse, então, segundo encontro, segunda aula, Antônio Conselheiro e Belo Monte na pesquisa desde os anos 1950. Próxima quarta-feira, 5 horas, ou quinta-feira, 1h30 da tarde, depende se você estiver vendo pelo canal Paz e Bem ou pela TV 247. Terceiro encontro, na segunda-feira da outra semana, dia 28 de janeiro, no canal Paz e Bem, às 5 da tarde. Na terça-feira, 29 de janeiro, 1h30 da tarde, na TV 247. Não vou ficar repetindo, tá? Só para todo mundo saber que, então, são essas a dinâmica de horário entre o canal Paz e Bem e a TV 247. Terceiro encontro, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, formação, cotidiano e aniquilamento. Fala, Pedro. Rapidamente. Em geral, as pessoas tratam de Canudos a partir da guerra. Em outras palavras, tratam do tema a partir da sua inviabilização, né? Uma inviabilidade pela República, né? Por esse Brasil oficial de que fala Ariano Suassuna. A perspectiva aqui é outra, é a gente pensar no Belo Monte vivo, no Belo Monte que se formou e se estabeleceu como uma alternativa efetiva perante os poderes dos barões, dos coronéis, da própria igreja, né? E essa alternativa, ela foi viável até o momento em que as elites disseram para não mais. Então, a perspectiva... Opa, tivemos aqui um piquezinho na fala do Pedro. Voltou, Pedro? Tá aí? Ok, estou aqui. Tá bom. Você estava falando, então, que da inviabilização dessa experiência pelo veto das elites à sobrevivência dela, né? Exatamente. Não tomar o veto, o aniquilamento do Belo Monte como uma coisa fatalista, né? Como se fosse inevitável que o Belo Monte desaparecesse. Não. Foi uma correlação de forças, foi uma covardia brutal, né, que fez com que o Belo Monte fosse derrotado. Mas então, a perspectiva está mudando. Esse, então, será o nosso terceiro encontro, né? Considerando que hoje é o encontro 1, né? O encontro 1 é a apresentação, o encontro 2, Antônio Conselheiro e Belo Monte na pesquisa desde os anos 1950, o encontro 3, esse que o Pedro agora descreveu, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, formação, cotidiano e aniquilamento. Encontro 4, dia 1 de fevereiro, na TV 247, 2 de fevereiro, dia 1 de fevereiro no canal Paz e Bem, e dia 2 na TV 247. Vozes do Sertão. Esse título é bonito. O Belo Monte como terra da promissão. O que é isso, Pedro? Pois é, eu vou, para a gente não esticar demais, mas só e para chamar o pessoal, só vou reproduzir uma expressão
que um missionário que visitou o Arraial, do qual a gente vai ter que falar muito, João Evangelista de Monte Marciano, ele registrou no seu relatório, ele diz ter ficado horrorizado ao escutar gente sertaneja que saía pelos arredores chamando o povo para ir morar lá no Belo Monte. Por quê? Porque o Belo Monte seria a terra da promissão, onde corre um rio de leite e os barrancos são de cuscuz de milho. Fantástico. Basta, né? Por hoje, basta. Tá bom, para introduzir tá mais do que bom. A Lourdes do Vale está perguntando quanto tempo cada aula. Lourdes, nossa ideia é ficar entre 50 minutos, no máximo 1 hora. Então, agora com 47 minutos, vamos... Por isso que o Pedro já está correndo. Ele é professor, ele sabe dessa coisa do horário da aula. Ele está correndo para a gente encerrar a apresentação de cada uma das aulas. O João Batista, lá de Canudos, descendente da turma brava do Conselheiro, está dizendo aqui que super recomenda a obra Antônio Conselheiro por ele mesmo. É a obra do Pedro. Ele está dizendo aqui que vale a pena mesmo, vale a pena mesmo. Vamos lá. É a obra do padrinho do pai dele, do presidente dele. É isso aí. Próximo, próximo encontro, dia 4 de fevereiro, canal Paz e Bem, dia 5 de fevereiro, TV 247. O pensamento e a obra do peregrino. Uma análise da obra escrita de Conselheiro. É disso que a gente está falando, né? Deste manuscrito, que é de 1895, e também de um outro manuscrito de 1897, que é o ano da guerra. Então, o Conselheiro produz esse manuscrito em meio, né, a toda a tensão e as brutalidades da guerra. Não à toa o título desse outro manuscrito começa com a palavra tempestades. E é desse segundo manuscrito, Mauro, que você extraiu aquela peça, você ficou em dúvida se ela era do Conselheiro ou se era de São Francisco. Não é? Aquela despedida que já apareceu aí como convite, não é, para o nosso curso. Então, nós vamos abordar algumas passagens, alguns aspectos dessa produção escrita do Conselheiro, relacionando-a com a sua obra maior, porque o Antônio Conselheiro escrevia nas horas de folga. Por quê? Porque ele ajudava na construção das igrejas, ele liderava a distribuição dos mantimentos, dos bens aos pobres, ele organizava as formas de trabalho, enfim, ele era de múltiplas atividades. E essa atividade específica de escritor, de leitor, que é um aspecto também muito importante, ela é virtualmente desconhecida. Então, vamos tratar do que o Conselheiro deixa escrito como expressão do seu ideal, né, ou do ideal que ele gostaria de ver concretizado na vila que ele liderava. O Décio Amado está pedindo, por favor, repita e publique os dias da semana e datas de cada aula. Ó, a regra é segunda e quarta, 5 da tarde, canal Paz e Bem, terça e quinta, 1h30 da tarde, TV 247. Haverá apenas uma data que vai ser diferente por conta de um compromisso acadêmico do Pedro, mas a gente avisa, isso é mais lá para frente. De qualquer maneira, na descrição do vídeo, aqui no canal Paz e Bem e aqui na TV 247, estará a programação das aulas, dia por dia. Dia, horário, tema, tá? Vai estar tudo aqui. Além do que, eu vou colocar o link também para a matéria que saiu no 247, dando todo o curso, né? Apresentando o Pedro, apresentando o curso, com mais detalhes, mas o roteiro vai estar na descrição do vídeo, assim como as referências de cada um dos livros que a gente indicou. Vamos lá, que o tempo está fugindo. Falamos do quarto encontro, né? Vozes do Sertão. Quinto encontro, não, falamos do quinto encontro, o pensamento e a obra de Antônio Conselheiro. Sexto encontro, bem importante, a atuação da hierarquia católica na inviabilização de Belo Monte. Será em 6 de fevereiro, aqui no canal Paz e Bem, 7 de fevereiro, aqui na TV 247. Fala, Pedro, como é que foi? O que vai ser essa aula, então, sobre o olhar para a atuação da hierarquia católica para inviabilizar e não para viabilizar Belo Monte? Nós vamos tratar especificamente da atuação deste missionário que eu acabei de mencionar, João Evangelista de Monte Marciano, que chefia uma missão a mando do arcebispo da Bahia, em entendimento com o governador do estado,
E o formato da atividade dele é o das antigas missões religiosas, que aconteciam muito no interior, devem acontecer ainda, mas com mais raridade. Então, o missionário vai chegar ao arraial para tentar convencer as pessoas a deixarem de viver ali no Belo Monte. E na medida em que os seus propósitos vão ficando claros, a população se mostra indignada com essa posição do missionário, e o missionário se vê obrigado a ir embora, e ele escreve um relatório que ele entrega para as autoridades, nesse relatório ele registra a satisfação pelo fato de a missão ter fracassado, porque isso vai lhe permitir o passo seguinte, que é pedir a intervenção das forças repressivas para que a ordem e o progresso sejam reinstalados na região. E esse relatório será publicado, será divulgado, e esse documento ele vai transformar o tema do Belo Monte numa questão já discutida não só no âmbito da Bahia, mas vai ser discutido, esse tema vai ser discutido nos grandes centros, né, basicamente Rio e São Paulo, mas também em outros cantos do Brasil. Sem essa criação do fantasma em nível nacional, a gente não vai entender por que o Exército, né, vai se organizar com soldados vindos de praticamente todos os estados do Brasil para combater o Belo Monte. Acho que vai dando para a gente entender por que depois, lá nos anos 80, 1980, um século depois, tem um franciscano, hoje octogenário, barbudo, né, um sábio, Leonardo Boff, que vai ser perseguido e condenado pela hierarquia da Igreja Católica por escrever um livro chamado Igreja, Carisma e Poder, onde ele vai exatamente isto. A igreja verdadeira, a igreja das origens, lá em Belo Monte, e a igreja do poder, a igreja da estrutura, a igreja institucional, que destrói Belo Monte. É interessante que nós, nesse episódio da Igreja Católica, acho que vai ser muito legal para falar não só da Igreja Católica, mas das religiões, do papel das religiões institucionais. Essa aula vai ser a nossa 6ª aula sobre a atuação da hierarquia católica na inviabilização do Belo Monte. 7ª aula, penúltima aula, a interpretação euclidiana do Belo Monte e de seu líder, e seu impacto na cultura brasileira. 11 de fevereiro, Paz e Bem, 12 de fevereiro, TV 247. Então, a interpretação de Euclides e seu impacto na formação cultural do Brasil, né, Pedro? Exatamente. O livro Os Sertões, Campanha de Canudos, tem o grande mérito, o enorme mérito de introduzir ou de impor o tema do Belo Monte de Antônio Conselheiro à consciência nacional. As pessoas sabem do assunto, sabem que alguma coisa aconteceu, né? É interessante, por exemplo, verificar que quantas letras de enredo de escola de samba tematizam o Belo Monte, né? E aí o Belo Monte vira filme, vira outros livros, outros romances. Mário Vargas Llosa escreve A Guerra do Fim do Mundo, baseado na obra de Euclides. Então, Euclides impõe o tema. No entanto, Euclides não só impõe o tema, ele impõe também uma interpretação, né, a respeito do tema. E é uma interpretação que parte da ideia de que Belo Monte é inviável. Ele participou como jornalista acompanhando os últimos dias da guerra, ele já encontra o Belo Monte praticamente destruído quando ele chega lá, e, movido pelos ideais de progresso, de desenvolvimento, ele que apostava tanto na República como expressão de progresso, etc., ele se decepciona com a brutalidade do massacre, mas, ao mesmo tempo, ele está convencido de que o Belo Monte não tinha lugar num país que caminhava, segundo ele, na direção do desenvolvimento, para superar o atraso, etc., E nisso também se revela um elemento importante, né? O progresso no Brasil, que se constrói quando acontece às custas do sacrifício do povo mais pobre, do povo mais lascado. Então, a interpretação de Euclides, ela precisa ser discutida também, porque ela é eivada de preconceitos e de um desentendimento do papel da cultura popular, especificamente da religião popular. É sobre isso que a gente vai tratar nesse encontro.
E, finalmente, o último encontro, nossa 8ª aula. Visões de mundo convergentes e em conflito. A destruição do Belo Monte em nome da ordem e do progresso. 13 de fevereiro, no Paz e Bem, 14 de fevereiro, na TV 247. O que vai ser essa aula final da nossa série de 8 encontros, desse curso sobre o Belo Monte de Antônio Conselheiro? Vai ser uma conclusão, né? E nela eu vou procurar, aqui no diálogo com vocês, salientar como se constrói entre Antônio Conselheiro e a gente que ele lidera uma aliança que não é só aliança para lutar contra a República, mas é uma aliança em termos de visões de mundo. A visão que o conselheiro tem é muito peculiar por conta da sua condição de líder, de alguém que teve conhecimentos, vamos chamar assim, letrados, né? Mas havia uma solidariedade de fundo dele com sua gente. Isso de um lado. De outro lado, você tem uma convergência impensável entre a igreja, né, com a sua presença histórica e instituída, né, na sociedade brasileira, e os setores republicanos, que, quando proclamaram um novo regime, estabeleceram a separação com a igreja. Então, o Belo Monte, um professor lá da escola dominicana que você estudou, o Frei Oscar Lustosa, ele dizia nos seus escritos: o Belo Monte foi o momento em que igreja e Estado voltaram a dar-se as mãos para inviabilizar a trajetória de um projeto popular. Então, você tem esse encontro, essa aliança entre dois setores que viviam as turras, mas em nome de um inimigo comum, e o inimigo comum é o projeto popular, né, eles se dão as mãos, né, e celebram a destruição do Belo Monte em nome da ordem e do progresso. Olha, o Jefferson Ramalho, meu orientador e amigo Pedro Lima Vasconcelos, belíssimo curso. Parabéns e obrigado por tamanha riqueza compartilhada. Jefferson Ramalho, então, foi seu orientando, ou é seu orientando? Foi meu orientando, acabou de defender uma belíssima tese de doutorado na Unicamp sobre Constantino, o imperador Constantino. Legal. Pedro, não vai dar. Já estamos aí a 1 minuto de completar 1 hora dessa aula introdutória e tem mais muito comentário, muita gente falando, muita gente animada. Eu avisei, faz mais de uma semana, faz uns 10 dias já que eu venho fazendo propaganda desse curso e dizendo: prepare-se, vai ser um negócio fenomenal. Já deu para sentir, não é? Então, essas são as 8 aulas que o Pedro trouxe. Deixa eu só dizer uma coisa. Algumas pessoas aqui estão me chamando de Padre Mauro. Eu não sou padre, nunca fui padre. Tive uma breve experiência de vida monástica, fiz a escola dominicana de teologia lá com o Pedro como professor. O Pedro também não é padre, não é? Então, somos aqui leigos, somos nós dois aqui, gente do mundo, gente vivendo no mundo aqui com os compromissos e a história de cada um de nós. Pedro, suas palavras finais de despedida para seus alunos. Nesse momento, temos aqui 222 alunos na sua sala de aula. Como é que isso funciona, gente? Esse mundo fantástico das redes sociais. Este curso, esta aula, assim como todas as outras, ficarão disponíveis enquanto existir internet e rede social na história da humanidade. No canal Paz e Bem vai estar disponível o curso inteiro. Inclusive, vai ter uma playlist que vou criar hoje para o curso. Então, você vai lá e procura, vai ter a playlist, você clica, vai ter aula por aula do curso organizada ali. A mesma coisa na TV 247. A estreia ao vivo é sempre no canal Paz e Bem, às 5 horas da tarde. Primeira aula hoje, a próxima aula na quarta-feira que vem. Na TV 247, no dia seguinte, 1h30 da tarde, aí não é ao vivo, é a apresentação desse encontro que vocês estão vendo agora, gravado. Então, é sempre assim. E a mesma coisa na TV 247. Daqui a 30 anos, enquanto existir internet, rede social e TV 247, pode ser que nem eu, nem o Pedro ainda estejamos mais por aqui, você vai poder assistir as 8 aulas, os 8 encontros com o Pedro Lima Vasconcelos, Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Só despedida, Pedro.
Bem, Mauro, eu quero agradecer muito, mais uma vez, a você pela generosidade de abrir esse espaço tão rico de contato com pessoas que eu conheço, tanto de gente que a gente vai conhecendo por esses caminhos aí que a internet possibilita, e convidar, então, aqui, depois de amanhã, estejamos aqui para o nosso segundo encontro, revisitando um pouquinho a produção acadêmica a respeito do Belo Monte e o contato com as maravilhas e os enigmas que essa trajetória tem para nós. Eu termino citando uma passagem de Machado de Assis, se você me permite. Numa certa altura, ele diz assim: que conselheiro? O conselheiro. Não lhe ponha nome algum, porque é sair da poesia e do mistério. Emocionante, hein? Gente, vamos embora, vamos junto. Vamos dar as mãos sem largar e vamos embora para os próximos 7 encontros para mergulharmos em Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, segurando na mão de Pedro Lima Vasconcelos. Esta é uma obra, esta é outra obra, esta é outra obra. Vai estar tudo na referência do vídeo de hoje, todas as aulas vão estar na referência do vídeo de hoje, e nós vamos navegar. Não precisa ler, quem quiser ler, fantástico, mas não precisa ler, o Pedro vai nos transportar para o mistério de Belo Monte e dos livros dele sobre Belo Monte em cada uma das próximas 7 aulas. Tá legal? Paz e bem, gente, paz e bem. Paz e bem. É isso aí, paz e bem. Vida e abundância para todos nós, todas nós.